A coluna 4.0 no campo tem a honra de receber hoje o ex-embaixador do Brasil na China entre 2013 e 2015, o diplomata Valdemar Carneiro Leão. Tem um longo tempo de serviço prestado à diplomacia brasileira, uma longa carreira, e a gente vai conversar sobre China. A China é um dos principais importadores do Brasil, importa 1/3 do agronegócio brasileiro, no complexo soja importa muito mais. Embaixador, obrigado por sua presença. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relevância que a China tem para o agronegócio brasileiro. Bom dia, boa tarde, eu não sei, Tarciano, vamos ver. Eu acho que você já tocou nos pontos fundamentais. A China, a emergência da China a partir, digamos assim, dos anos 2000, sobretudo, deste século, portanto, o início desse século, simplesmente alterou a trajetória do agronegócio brasileiro. Ela simplesmente foi responsável por uma mudança quase estrutural no agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro não seria o que ele é hoje sem a China. A China é o nosso maior mercado no agronegócio, continua sendo, não há nenhuma perspectiva de que deixe de ser, a não ser que nós, por conta própria, resolvamos atrapalhar e colocar obstáculos e criar dificuldades, sejam elas de natureza econômica, sejam elas, e aliás, o que eu acho mais perigoso, de natureza política. Então, quanto à importância da China, não há qualquer discussão. Ela foi e continua sendo responsável pela revolução que houve no agronegócio brasileiro. Você mencionou o dado a respeito da participação do Brasil da China nas exportações brasileiras do agronegócio, é absolutamente verdadeiro. Em soja, então, isso atinge uma proporção de quase 75%. Pode até ser visto como uma dependência excessiva, mas nós não temos outro mercado que tenha esse apetite pelo nosso agronegócio como a China. Não há alternativa, vamos dizer muito claro, não há alternativa para a China se a China, por acaso, por alguma razão, decidir comprar menos do Brasil. O Brasil certamente despejará o que tem, mas sem contar com a China será realmente um baque monumental no nosso agronegócio. Então, quanto à importância disso, não há dúvida. O que eu quero, talvez, pontuar aqui é o seguinte: nós estamos diante de uma crise sem precedentes, superior, mais grave do que foi a crise financeira de 2008, e nós temos que ver se isso, de alguma forma, vai interferir na nossa relação comercial com a China, particularmente no que diz respeito ao agronegócio. E aí há dois pontos que talvez mereceriam ser examinados. Um é a questão do impacto do coronavírus na economia chinesa, com o esvaziamento de unidades de produção, sobretudo a área industrial, e o reflexo disso numa queda de quase 7% do PIB chinês no primeiro trimestre, o que para os níveis, os índices da China, uma coisa impressionante. É um golpe que, há décadas não ocorre. Como isso vai impactar, nós ainda não temos muita noção. O certo é que, de imediato, parece a área, digamos assim, as commodities industriais foram ou serão mais afetadas por conta da redução da atividade industrial, mas, por outro lado, também o governo chinês não pode se permitir conciliar, não pode conciliar sua economia, sobretudo suas preocupações sociais, com uma perda de velocidade econômica nesse nível. A China certamente vai tomar, já está tomando, medidas de estímulo econômico para recuperar esse baque que sofreu no primeiro trimestre. Aliás, ontem e hoje estão ocorrendo reuniões do Congresso Nacional do Povo na China e nós devemos ver por aí, certamente, o anúncio de medidas de estímulo à economia chinesa para contornar essa situação. O segundo aspecto que pode ser um risco é o desemprego. O desemprego em si, claro, são duas faces da mesma medalha, mas o desemprego da China significa
fluxo de migração do interior para as grandes cidades e que alimentam, portanto, a força de trabalho dos grandes centros urbanos. O desemprego na China tem uma peculiaridade. Ele não necessariamente se reflete no desemprego urbano como nós vemos no Brasil, porque o migrante, diante da falta de emprego, ele tende a retornar à sua região, à sua província de origem, onde a atividade maior é realmente agrícola. Então, nós temos que ver esse aspecto. Se, porventura, uma migração menos intensa, como a que ocorre na China, que é aproximadamente 10 milhões de pessoas que saem do campo para a cidade a cada ano, se isso vai se refletir numa menor demanda menor demanda por alimentos em função do padrão alimentar que é típico das cidades e não típico do campo. Uma das razões pelas quais a China aumentou é que muita gente veio do campo, foi incorporada a um tipo de padrão alimentar que não tinha antes, né? Isso também nós temos que observar. Por hora, eu diria que nós não estamos vendo o reflexo disso ainda no agronegócio. Ao contrário, nossas exportações de soja aumentaram, por uma surpresa. O mês de abril foi um mês absolutamente recorde. 9 milhões de toneladas, se não me engano, foram exportadas para a China. E isso é uma surpresa. É uma surpresa até porque a China tinha se comprometido a comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos. Quando a gente olha para o complexo soja, o senhor falou, no Brasil gera 7 milhões de empregos e 75% disso vai para a China. Então, é muito dependente, é muito importante para o Brasil o mercado chinês. E nas outras áreas, além de carne, assim, o que o senhor vê no médio prazo, no longo prazo, como a China fortalecendo as compras no Brasil? Eu acho que a carne bovina, por exemplo, teve um incremento grande no ano passado de exportação. O problema decorreu muito da questão da peste suína africana na China, que dizimou uma grande parte do rebanho. A China produz e consome metade da carne de porco produzida e consumida do mundo. Isso é uma coisa descomunal. Qualquer quebra na produção significa um impacto no comércio internacional, porque é tão grande a proporção ao consumo de carne de porco, e isso nós vimos refletido num aumento das exportações de carne suína para a China no ano passado. Claro que ao longo do tempo a China vai recuperar o seu rebanho, isso vai tender a crescer, mas também, por outro lado, maior rebanho significa maiores importações de soja. Tem aí um trade-off entre uma coisa e outra. Acho que os vetores principais do agronegócio em relação à China continuam dados e inalterados. Eu acho que a China continuará como uma importadora crucial para o Brasil, tanto em soja quanto em carnes, e também até uma outra área que é já mais recente, que é a celulose, por exemplo, que é de importância, eu entendo, para o próprio Espírito Santo. Eu acho que os fatores, enfim, as forças de propulsão para o agronegócio em relação à China estão dadas, estão continuando. Se nós não fizermos nada que possa atrapalhar isso, nós podemos continuar sendo realmente um grande fornecedor de alimentos que nós somos hoje para a China. É importante isso que eu mencionei, porque há por parte do governo certos setores que tendem a ver a China de forma muito negativa. Isso é, a meu ver, desastroso. Desastroso, em particular, para o agronegócio. Perfeito, embaixador. Muitíssimo obrigado. Uma honra tê-lo conosco, um profissional do setor público tão qualificado. Muito obrigado por essa presença aqui e tudo de bom para o senhor. Eu que agradeço, Alessandro. Foi um grande prazer. Grande prazer. Um abraço.